Olá a todos, estamos aqui com a nossa grande e querida amiga Alessandra Bellucci, uma guerreira da causa animal aqui de Piracicaba. Estamos na segunda Expo ESG, né? Estamos soltando esse vídeo só nesse momento por conta de ser ano eleitoral. Não podíamos deixar de fazer essa entrevista com a Alessandra, porque se tem uma coisa que ninguém pode negar é que a Alessandra trabalha em prol do interesse do bem-estar dos animais, né? Eu tenho uma experiência, né, por ter sido o secretário de Meio Ambiente ali por um tempo, né, quase, acho que 3 anos deu, e eu vi muita gente que levanta a bandeira da causa animal, mas está mais preocupado com a autopromoção, e o animal entra como secundário. E você, de fato, tem se mostrado aí, né, nesses anos e anos, né, que atua, né, como defensora e protetora dos animais, mas como parlamentar, você tem demonstrado que está disposta a fazer o que for necessário para os animais terem uma qualidade de vida, briga, né, bastante, né, não importa com quem, para que isso aconteça, fica ali mesmo no pé, e tem que ser desse jeito mesmo, porque quem tem aquela frase, né, que quem não chora não mama, né? Então, e tem que mudar o conceito das pessoas. Então, eu queria dizer que a gente não podia deixar de gravar, né, essa entrevista aqui, e que você conte um pouquinho para nós como que tem sido o efeito, né, desse movimento todo, né, até o Potinho Cheio, que é a sua idealização. Nós gravamos alguns vídeos, né, com as pessoas que foram beneficiadas aí pelo programa do Potinho Cheio, mas você é a essência de tudo isso, então eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que não conhecem isso, esse lado, né, só sabem aquilo que lê em matérias ou aquilo que vê rapidamente ali na rede social, mas não entendem, né, toda a dinâmica e a dificuldade que é fazer isso no dia a dia. Conta para nós aí um pouquinho. Primeiro eu queria dizer que eu só tô sentada aqui nessa cadeira hoje porque a gente teve um secretário, que foi ele, que também era um apaixonado pela causa animal. Sim. Então, se não fosse você também um idealizador de ajudar os animais, como você sempre ajudou, eu também não estaria aqui hoje, né? Porque a ESG, ela tem esse dia especial para os animais, justamente porque você também abraçou essa causa. E quando eu sentei aqui, me passou um filme na cabeça, né? O primeiro dia que você entrou na prefeitura como secretário e a gente foi conversar sobre os animais exóticos do zoológico que não tinham que estar lá. E aí a gente criou um grande vínculo, e esse vínculo chama animais, bem-estar, respeito, proteção, né? Então, é recíproco, né? Toda essa admiração que eu tenho por ele fala de mim e eu falo dele. Porque se não fosse ele, também muita coisa não teria acontecido aqui. A gente tem aí, né, o Departamento de Bem-Estar Animal, que você ajudou a construir tudo aquilo, né? O adestrador, os tratadores novos, tudo isso foi vindo de você. E para mim, hoje, como estando vereadora e estando como parlamentar, o mais importante é poder construir uma Piracicaba diferente, e muito dessa construção veio de você, veio desse apoio, dessa abertura, e veio das brigas também, né, que a gente... Eu sou briguenta, e quando eu acho que eu tô certa para proteger os animais, eu esqueço de tudo e vou em frente. E tomei várias broncas também de você, eu sei disso. E a gente tá junto, né? E foi só assim que as coisas em Piracicaba mudaram. E esse amor que eu tenho pelos animais, não sei te falar, né? O que é isso? Eu nasci assim, tenho pai e mãe que gostavam de animais, mas não assim. O Alex conhece minha casa, ele também tem cães que ele foi buscar em casa, adotados, sim, né? Sim, E isso é gratificante pra gente, né? Poder dividir executivo, que tava lá o Alex, eu como legislativo, e ter essa ligação tão grande. E essa resposta a gente deu hoje, no sucesso desse dia, né? É verdade, as pessoas fizeram questão de vir, né? Exatamente. Olha quanta gente... Estava conversando com o pessoal que estava aqui colocando bandana, eles distribuíram 500 bandanas e ele falou que faltaram 300. Caramba. Então hoje aqui eu acredito que passaram mais de 1.000 animais. Meu Deus, independente de vacina ou não, vieram na caminhada e vieram mostrar que a causa animal é muito forte. É verdade. Né? E as pessoas, aos pouquinhos, né, com esse acesso, né, a esses projetos,
acesso às informações que pessoas como você, né, disponibilizam, né, na internet. Até lembro que alguns vídeos que você fez teve um exponencial de visualizações, milhões de visualizações. Isso demonstra como as pessoas se importam de fato com isso. E muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar, por onde começar e tal, mas elas têm um sentimento ali de que aquilo é importante de fazer. Então, pessoas como você, que dedicam a vida a se organizar e a mobilizar as coisas, e que tiveram coragem, né, de se candidatar. Eu não tenho estômago para participar de campanha política, eu não tenho nem filiação a partido político. E a gente conversou muito sobre isso também, Sim, né? Várias vezes eu pensei em desistir, você lembra disso? Pois é, isso já logo do começo, né? Foi difícil. Então, pessoas como você que se dedicam a isso, né, se dispõem a isso, porque você fazia um trabalho já, independente de ser vereadora, você já fazia um trabalho pela causa animal. Estando vereadora, você teve condições de atuar, né, de uma maneira a influenciar políticas públicas que dariam uma condição melhor e mais efetiva, né, do que o trabalho de formiguinha que já era feito ali. Mas também isso vem junto no pacote uma série de perseguições, uma série de fake news e de pessoas que muitas vezes com inveja, pessoas que são maldosas. Eu sei que você teve até que ter uma medida protetiva, né, de uma pessoa não ficar a quantos metros de você? 200 metros. 200 metros, né, de você. Isso foi bom, os vereadores deviam te agradecer todos os dias, porque essa pessoa nunca mais pôde ir à Câmara Municipal, né, por conta disso, e é uma pessoa extremamente desagradável, né, para dizer o mínimo aqui, que não produz nada, né, se pegar o que foi que a pessoa produziu nos últimos anos e comparar... Não produziu, atrapalhou, né? Exato. E essa protetiva foi justamente porque eu salvei 4 animais da morte, salvei 4 animais da fome, e ele achou que estava errado, né? Então você vê como é uma pessoa que realmente não está aqui para plantar o bem e nem para contribuir. As pessoas que estão para contribuir, elas estão próximas de nós. É verdade. Nós não somos perfeitos. Eu tenho erros, você tem erros, mas quando a gente está aqui para construir, a gente está junto. Sim. Quem não quer construir se afasta. É verdade. Quem não quer construir vira oposição. Quem não quer construir só sabe atacar. Quem quer construir arregaça a manga e ajuda. E dá para fazer. E dá para fazer. E dá para fazer. E é assim que funciona a política. A política, por mais que você não concorde, se eu não concordo com algumas coisas que você está fazendo lá dentro, ou você a mim, se você consegue conversar, mesmo você não concordando. Sim. E você consegue ajudar, mesmo você não concordando. Você consegue mostrar outros caminhos. E essas pessoas que são da oposição, elas não conseguem isso. Elas conseguem só prejudicar e atrasar, às vezes, o que a gente pode fazer de bom, né? E eu vejo assim, tem pessoas e pessoas de oposição. Tem pessoas que são oposição por oposição. Se você fizer, eu até brinco que na época da pandemia, a prefeitura teve que tomar algumas decisões que eram impopulares, né, mas era pensando no melhor efeito, né, perante a população como um todo. E ninguém nunca teve experiência com isso, né? Nenhuma pessoa viva passou por uma pandemia, pelo menos a pandemia que teve, né, no começo do século XX ali, quem ainda está vivo daquela época não está em condições de gerir uma cidade, né, para tomar decisões desse porte. Então, entre as opções, as alternativas ali, o gestor público acaba tomando uma decisão que seja a que ele avalie que seja melhor, né, para as pessoas. E você tem toda uma dificuldade, né, de pessoas que estão ali. Se a prefeitura naquela época fizesse assim, falou, olha, nós vamos dar R$6.000 de auxílio por mês para todo piracicabano, enquanto durar a pandemia, todo mundo, né, porque o governo federal era de R$600, se a prefeitura falasse que ia dar um auxílio de R$6.000, ia ter gente que ia falar que era pouco. Não, ia pouco, ou que era muito, que ia atrapalhar. Era um absurdo, sim, onde já se viu e tudo mais. Então, tem gente que é oposição por oposição. Exatamente. Não interessa se você está fazendo algo bom ou algo ruim. E na causa animal a mesma coisa, Alex. Essa trava que eu tive, essas vontades que eu tive no decorrer dos primeiros
anos de desistir, era por isso. Até que vocês me ajudaram muito, né? Eu conversava muito com você sobre isso, a gente conversou muito sobre isso. E eu aprendi a olhar pra frente. Sim. Eu falei, você quer me atrapalhar? Você vai ficar pra trás, porque eu tô olhando pra frente. É isso aí, foguete não dá ré. Não dá. E se a prefeitura não fez lá atrás, a gente vai fazer aqui pra frente. É isso. Então eu olho pra frente, eu não vou mais olhar pra trás o que não foi feito, ou deixou de ser feito. Eu vou olhar sempre pra frente. A oposição, ela só olha pra trás. Ela não olha pra frente. Então eu olho pra frente. E eu vou continuar sendo assim. Estando vereadora, não estando vereadora, a causa animal, ela nasceu comigo. E se amanhã eu não estiver mais como vereadora, eu não vou mudar minha vida. Eu tenho mais de 40 animais na minha casa. E eles não vieram agora. Eu faço isso desde que eu era adolescente. Você não precisa disso para fazer o seu papel. Não. Você, com isso, pode melhorar o efeito do seu papel, porque é como se fosse um amplificador, né? Sim. Se você está falando para o público com a saliva aqui, sem nenhum instrumento, você tem um alcance. Se você tem um megafone na mão, você tem um alcance maior. Se você tem um microfone com a caixa de som, então, estar ali na política, você tem um microfone com a caixa de som muito potente, que consegue propagar muito melhor. Mas o seu trabalho não vai mudar. Não, e o que eu falo, o que mudou na política para mim? Antes eu ajudava 40 animais, 50 animais, 100 animais num determinado período. Hoje eu tenho a possibilidade de estar contribuindo para uma cidade que a gente calcula que tem 80 mil animais. E estar vacinando cachorros, né, dentro desse programa da ESG aqui hoje com a Faculdade de Medicina Veterinária, é dizer para você que a gente não está ajudando 1 ou 3 a ser vacinado, a gente está ajudando uma cidade a ser vacinada. Animais todo mundo uma cidade. Que veio aqui foi vacinado. Então, estar na política, né, dá para a gente a oportunidade de não ajudar o que chega até nós, ajudar o que não está nos meus olhos. Exato. Essas pessoas não estão debaixo dos meus olhos, elas estão aqui. Aquele animal que está usufruindo de uma política pública, que está entrando naquele ônibus que vai castrar, que está fazendo parte da castração, que aumentou o número, né? Aquele animal que chegou na zoonose, está sendo adotado mais rapidamente para o outro ser recolhido. A gente está fazendo um trabalho para os animais que a gente não vê, né? E estar protetora não, é só o que chega até mim. Então, essa é a diferença, né? Eu falo isso. Piracicaba nunca vai ser a mesma, né? Se você hoje não está mais na secretaria, eu pode ser que não esteja mais vereadora num determinado momento, a gente deixou aqui uma semente que ela germinou e essa planta ninguém vai tirar. Nós mudamos, nós saímos, nós olhamos para frente e caminhamos. A diferença. Exatamente. Né? E mais uma vez eu falo, a resposta é esse dia. Olha o que tem de gente aqui. Olha o que tem de gente agradecendo a gente por a gente estar tomando esse rumo de um evento, trazendo a família, trazendo o animal, ajudando, né? Essa é a resposta. Não tem outra resposta, né? Levantar um discurso de crítica é a coisa mais fácil que tem. Sim, né? É muito fácil. Até eu lembro agora de uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, né, que ele fala que o pessimista é a pessoa mais fácil de levantar a bandeira, é a bandeira do pessimismo, porque ele fala que tudo vai dar errado, e aí, se a coisa está dando certo, ele fala assim: espera um pouquinho mais, você vai ver daqui a pouco, já vai começar a dar errado logo daqui a pouco. E quando dá errado, ele fala: eu não avisei, eu sabia que ia dar errado. Mas ele nunca fez nada dar certo. Então, eu, infelizmente, tenho até um pouco de, sei lá, se é pena ou não, de pessoas que se dedicam à perseguição, né? A uma perseguição. Enquanto devíamos estar pensando em nos unirmos, né? Porque não tem tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todas as ideias, desde que sejam ideias que sejam de fato alinhadas, né, com o interesse público, o bem-estar social. Eu acho que tem oportunidade para tudo isso. Eu também acho, e eu falo muito isso. Eu falo que o político, tanto o legislativo como o executivo, todo mundo que está ali tinha que ter um propósito, né? Eu falo que as pessoas têm missões, né? Então tem pessoas que têm a missão de atrapalhar, de ser pessimista, de ser oposição. A gente tem que ter um propósito. O propósito é o que a gente tem para melhorar a vida dos outros, do próximo. Então, qual é o seu propósito? Minha missão é proteger animais. Perfeito. O meu propósito é proteger animais, porque eu quero proteger o animal do próximo. Eu quero ajudar o próximo. Então, quando você entrou na prefeitura, eu senti que você tinha um propósito,
Porque você não estava ali por você estava ali para melhorar a vida dos animais, do meio ambiente, de tudo que podia estar ali na sua frente. Esse é o nosso propósito, melhorar o próximo, melhorar o que a gente pode melhorar a vida do outro, não só a nossa. Sim. E é isso que todo político devia ter. Ele tem que pensar na vida do próximo, então Sim. ele tem que ter um propósito. E essas pessoas da oposição e as pessimistas, elas não têm propósito. É verdade. Elas têm missão de atrapalhar, né? E uma coisa que eu queria tentar, assim, eu não sou dono da verdade, né? Mas mostrar para as pessoas como identificar e separar, né, o joio do trigo, né? Como parafraseando aí um trecho bíblico, é que as pessoas que querem produzir, que realmente estão lá por um projeto, por um interesse público, elas têm um comportamento diferente das outras pessoas. Eu vejo relatórios de vereadores, por exemplo, do que eles fazem, né, quando apresentam ali um balanço, fala, olha, eu fiz 400 mil requerimentos, eu fiz não sei quantas indicações, eu fiz não sei o quê, eu fiz ofício, fiz projeto de nome de rua, prêmio para pessoas, tá? Mas e de política pública? O que é que você fez? Porque fazer um requerimento por minuto é fácil, né? Fazer uma indicação por minuto é fácil. Mas o que está dando fruto, né, esse trabalho? Para que tipo de política pública você contribuiu enquanto esteve ocupando um cargo público, né, e que melhoria de fato trouxe isso para a cidade? E pessoas que eu me entristeci muito de ver assim que tinha muitas pessoas ali que elas trabalhavam 24 horas pensando em algo que ia dar voto, né? Então, assim, o propósito daquela era ser reeleito, né? Não é resolver o problema que ela se dispôs a quando fez uma campanha. E eu lembro que uma vez a gente conversou que você pegou o papelzinho lá da campanha, né? Quais eram as coisas que você estava se comprometendo a fazer, e já não tinha nem metade do seu mandato realizado, e tudo aquilo que você prometeu para as pessoas isso mesmo. Já tinha sido realizado. Então eu fico feliz de ver esse tipo de situação, e que a Câmara, né, dos municípios do Brasil todo, do governo federal, do estadual, que seja composta cada vez mais por pessoas que estão ali interessadas em produzir algo, interessadas em mobilizar a sociedade, de criar políticas públicas que vão melhorar a vida e não de que vão melhorar a sua posição ali, né, mas melhorar para o outro. Eu acho que eu sou a vereadora que menos tem requerimento, indicação. Requerimento a gente fala no olho no olho. Quando eu quero perguntar alguma coisa, eu pergunto para o secretário, para o prefeito. Eu falava isso para alguns vereadores, faziam um requerimento, alguns que a gente tinha mais relacionamento, né? E eu falava assim, mas por que você está fazendo requerimento disso? Eu entendo que o requerimento é quando ele não teve acesso àquela informação e tal, é um mecanismo legal de obter aquela informação, é tudo correto, até aí tudo bem. Mas se você tem como obter aquele acesso, para que utilizar um meio que vai passar em votação para ver se aprova ou não aquele requerimento? Então, é só mandar uma mensagem, ligar, passar lá na secretaria, o que aconteceu com tal coisa, você pode me ajudar a esclarecer e tal? Esses números meus são bem baixos, viu, estando vereadora, porque eu fiz muito pouco, não dá tempo, né, a gente tem tanta coisa para fazer, mas em compensação, quando eu fui fazer um resumo do que Piracicaba tinha conquistado, foi muita coisa. Era muita coisa para ter escrito. Então, eu prefiro não ter indicações, tantos requerimentos, nem ficar pedindo tantas coisas, nem para tapar buraco, cortar árvore, todas essas coisas que a prefeitura tem que fazer. Mas eu prefiro depois apresentar essa melhoria que a gente teve e escrever muita coisa que foi feita, né? É isso aí. E a gente conseguiu transformar. Ainda falta bastante coisa, e eu falo que se a gente tivesse entrado aqui antes, as coisas... A gente estaria aí com uma cidade muito modelo hoje, e vai estar aí, com certeza. É aquilo que eu falo para você, as coisas já foram transformadas e isso ninguém vai mudar, né? Mas em relação ao político só pensar no voto, eu sofri isso no meu gabinete. Porque quando veio uma assessora minha, que está na Câmara há mais de 20 anos, ela passou por vários gabinetes de vereadores, né? E eu lembro que eu fui levar um cachorro para uma outra cidade, era muito longe. Ela olhou para mim e falou assim, você vai fazer isso? Você vai gastar seu tempo, seu dinheiro?
Mas isso não vai te trazer voto. É. É uma cultura... Sim, tá enraizado tá isso, na estrutura toda. Falei, mas eu não preciso que votem em mim. Eu tô fazendo isso porque eu preciso melhorar essa vida do próximo. É o próximo que eu penso. É isso aí. Então é uma cultura antiga e a gente vai tentando mudar tudo isso, né? Mas acho que a gente tem que mudar a ponto das pessoas perceberem isso para fazer a avaliação na hora de votar. O brasileiro tem um problema muito sério que ele não acompanha a política, né? Deveria todo mundo participar da política de alguma maneira, mas se não participa, deveria no mínimo acompanhar mais a política e cobrar, né, dos seus candidatos ali, das pessoas que foram eleitas, uma postura mais proativa, né? Porque, por exemplo, existem projetos de lei que são realizados e que às vezes não passa por uma questão totalmente de interesse político ali, mas que não tem nada a ver com o interesse público. Exatamente. Eu deveria ter um termômetro, talvez, igual tem alguns institutos aí que fazem alguma avaliação, né, de comportamento político, mas de tentar criar um termômetro e comparar, peraí, isso aqui que foi votado é de interesse público e foi reprovado? Por que foi reprovado? Mas, Alex, e tem coisa muito pior. Tem projetos de lei que são inconstitucionais, que eles não podiam nem existir. Exatamente. A população daí fica brava porque ele foi votado contra, porque eu votei contra. Eu não voto em coisa que é inconstitucional. Exato. Então, e nem por politicagem, só para promover quem tá ali com esse projeto de lei sendo assinado. Eu não vou enganar as pessoas, né? Verdade. E, infelizmente, é o que você falou, as pessoas precisam mudar. E tem uma outra coisa muito importante. Quando eu entrei na política, a gente tá lá de fora, a gente sabe a gente acha que o prefeito, o secretário, eles sabem tudo. E não é assim. Por isso que o papel do vereador, ele é importante. Sim, com certeza. Porque o vereador, ele traz um modelo, ele traz uma cidade que já projetou uma melhoria, né? Então, quando a gente começou a conversar sobre bem-estar animal, sobre zoológico, sobre castração, sobre atendimento gratuito, eu comecei a entender que vocês também precisavam desses projetos. A gente precisava ver onde estava dando certo. E todo vereador podia ajudar nisso. Sim. Aqui está dando certo a saúde, a educação, a moradia, seja lá o que for, a bandeira desse vereador. Traz projeto, auxilia, ajuda a construir. Porque cobrar é muito fácil. E olha que eu estou me lembrando aqui, a primeira vez que o prefeito se manifestou em relação a você, para mim, ele disse o seguinte, ele falou, olha, quem dera todo vereador fosse como a Alessandra, que trouxe um projeto escrito. Eu levei um problema, mas trouxe a solução. Exato, falou, você levou. Ele falou, se todo mundo viesse aqui apontar alguma coisa que está ineficiente, mas trouxesse, olha, isso aqui não está bem, mas o que vocês acham de fazer dessa maneira? Isso ajudaria muito, porque é para isso que existe a tripartição dos poderes, né? Porque a gente tinha antes o absolutismo real, então o rei é que decidia, né, que julgava, né, as pessoas, o rei é que definia a parte de cobrança de impostos, que fazia a lei, que definia absolutamente tudo. E isso foi dividido justamente para não ficar na mão de uma pessoa só, para que haja uma pluralidade de ideias. Então, é importante sim e é necessária essa relação, né, do legislativo com o executivo nas proposituras de fato, né? E o legislativo ele tem a função de acompanhar a execução do que a prefeitura está fazendo, acompanhar os projetos ali que a prefeitura tem feito e também de propor, né, projetos e fiscalizar. E fiscalizar, mas quando a gente fala fiscalizar, as pessoas têm uma ideia muito errada. A fiscalização não é bater. Não é ir lá com a arma na mão, colocar a arma na cabeça. A fiscalização é participar. Exatamente. É apontar se tem alguma coisa errada e ajudar. A gente teve um problema com o atendimento público PET aí no início, quando a licitação atrasou e a gente precisava do local para fazer as consultas e tal, a triagem. E aí, o que fazer? Imediatamente eu comecei a tentar costurar caminhos para que isso resolvesse. E deu certo. Então, uma cabeça pensando junto com as outras dá certo. É verdade. Isso é fiscalizar. Deu certo? Não, atrasou a licitação. Então, eu estou lá, fiscalizando o que atrasou. Mas então vamos encontrar um outro caminho até a licitação acontecer. Não é ficar esperando dar errado para sair falando. Não, olha aqui, e daí bater que deu errado. Não, e deu certo. As coisas se costuraram e elas
se construírem, talvez até de uma maneira melhor, então a gente vai encontrando. Isso é fiscalização. Isso é. E eu acho legal, assim, nós tivemos alguns parlamentares que passaram aqui pelo evento e duas posturas me chamou bastante a atenção, né? A primeira, de um vereador, que eu não vou citar o nome, mas ele estava aqui fazendo um monte de fotos com uma expressão totalmente ruim, né? O contrário de todas as pessoas que estavam aqui, né, no evento, que muita gente me abordou e falou assim, você já percebeu quanta gente sorrindo tem aqui? Né? E ele estava com uma postura que, obviamente, ele vai querer fazer alguma crítica sobre o evento, né? Agora que está sendo veiculado esse vídeo, já deve ter sido feita. E eu tive também uma abordagem da vereadora Rai, né? E aí eu vou citar o nome porque é uma coisa positiva, que nunca votou a favor das coisas que a Secretaria tinha interesse lá, né? Secretaria de Meio Ambiente, mas ela veio aqui, ela veio falar comigo, falou, olha, eu queria dar parabéns, né, pelo evento, nós demos espaço para entidades filantrópicas aqui da cidade, foi 2 estandes separados exclusivamente, né? Ficou um estande gigante para as entidades ali, ela veio falar, olha, eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade e também parabenizar aí pelo evento. Então eu vejo que mesmo uma pessoa que é da oposição, né, que ela é oposição ao governo atual aqui. Ela tem cérebro, né? Mas mas ela não é oposição por oposição. Você entende? Ela tem um propósito. Sim, que ela defende. Consegue enxergar e isso faz toda a diferença. Então, assim, eu respeito uma pessoa dessa. Eu respeito uma pessoa dessa, porque ninguém é obrigado a acreditar na forma como eu acredito. Sim. Né? E eu também não sou obrigado a acreditar na forma como outra pessoa acredita. Mas a gente tem que se respeitar. Então, essa fala respeitosa dela demonstra que ela não é uma pessoa maldosa como tem tanta gente. Quando eu falo isso, tem cérebro, porque o nosso cérebro, ele tem muitas faces, né? Ele tem muita parte, a gente tem que usar todas. Exato. Né? Não tem que usar só a parte do cérebro que é a do mal, a que só quer criticar. Teve muitas questões que a gente não combinou. A gente debateu, a gente discutiu, fiquei brava, você ficou bravo. E a gente conseguiu, mesmo assim, caminhar junto. Sim. Porque a gente usou todas as partes do nosso cérebro. É isso aí. Mas, infelizmente, tem pessoas que só sabem usar uma, né? Isso aí. E não quer dizer que porque você não é a favor disso ou daquilo, que você não pode querer construir uma cidade melhor. Então, não adianta nada você ter um poder, estar no legislativo e só tá atrapalhando, e só tá criticando, e só tá apontando defeitos. Você não vai construir nada. A gente pode fazer um resumo disso aí, com todos os nomes, né, que trabalham dentro de uma Câmara, para ver as coisas que foram acontecendo e as que não vão acontecendo e não aconteceram mesmo, né? Verdade. É bem isso. Essa é a realidade, né? E que bom que nós estamos do lado das pessoas que estão com um propósito digno, né, de trabalhar. Os resultados aí, como você bem disse, né, o evento foi maravilhoso, muita gente aqui, ainda tem muita gente, está passando gente aqui atrás do estúdio, né, o tempo todo, e isso é o que importa, é o que gratifica o nosso desafio de acordar todo dia e de mesmo sujeito a críticas e pessoas fazendo mau juízo, pessoas até mesmo sendo extremamente inconvenientes. Né, tivemos uma pessoa que falou no evento aqui, um secretário estadual veio representando o governador e quando ele subiu no palco, ele falou, olha, é um prazer estar aqui, né, com vocês nesse evento e tal. Uma pessoa extremamente desagradável na plateia lá virou e disse o seguinte, pra gente não. Né? E aí ele ficou todo desconcertado com essa fala dela. Como eu queria estar com o microfone na mão naquela hora, que eu ia colocar ela no lugar dela, né? Eu ia dizer o seguinte, falou, olha, você tem procuração de todo mundo aqui para usar a expressão pra gente, né? Falou, primeiro que você, aqui não é um ambiente de protesto, né? Isso aqui é um evento que tem um propósito de transmitir conhecimento, então você não tem autorização da organização do evento para se manifestar dessa maneira, segundo que você não fala pelos outros. Não, então se você fosse dizer, plural, né? Falasse por você, porque você constrangeu uma autoridade presente, se você gosta ou não gosta dele, é autoridade e ele está representando, né, a sociedade aqui, representando o governador. Eu adoraria ter a oportunidade de estar com o microfone naquele momento, fiquei constrangido pelo secretário que
que ficou ali numa saia justa naquele momento, mas nós temos uma somatória aí, um balanço extremamente positivo, né? E as pessoas têm demonstrado que vale a pena acreditar nas pessoas. Exatamente. Eu só tenho a agradecer tudo isso, lembrando, né, essa parceria entre Alex, eu vou falar como protetora agora, veio da extrema necessidade de alimentar os animais, né? Sim. Foi quando o Alex veio com a ideia de transformar a inscrição de corrida em ração para alimentar os animais de quem é carente, né? E quando eu falo isso, eu dei uma entrevista há um tempo atrás, eu comecei a chorar, porque pra gente era muito difícil conseguir quantidades grandes de ração, porque a demanda é grande, a gente passa por um momento difícil, a população carente precisa, a ração é cara e a gente tem muito animal precisando comer. E tudo isso está acontecendo por causa dessa ajuda. Veio com essa ideia, inscrição, vira ração, vamos doar filhote, e olha o tamanho desse evento hoje. Sim. Acredito que o Engenho nunca recebeu tantos cachorros como com ele certeza. nunca na história de Piracicaba Com certeza. tiveram presentes tantos animais aqui dentro, né? E a gente teve também animais presentes no estádio do 15, né? A gente estava junto também. Então a gente está colocando aí os animais onde eles precisam. É isso aí. Né? Perto da gente. É isso aí. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada a você. E que tenhamos aí um futuro muito melhor para os nossos animais, um futuro muito melhor para as pessoas e que todo mundo possa conviver, né, em harmonia, em paz, em união e que todos entendam que há espaço para todo mundo quando o interesse é genuíno e o interesse é para o bem-estar de todas as pessoas. Obrigada, Alex, e obrigada por fazer o futuro dos animais melhor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.